Agora, abramos nossas Bíblias ainda na carta de Tiago. E hoje nós vamos começar o capítulo 2. E vamos ler do verso 1 até o verso 13. Do 1 ao verso 13. Tiago 2, do 1 ao 13, que diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu não cometeres adultério, mas matares, estais feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, queremos agradecer-te, Senhor, por mais essa noite que o Senhor tem nos permitido ouvir da Tua Santa Palavra. Te agradecer, Pai, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, te agradecer pelas ricas e misericórdias que o Senhor tem derramado sobre nós. Ó meu Senhor, nessa noite quero te pedir, Senhor, que o Senhor seja conosco, seja com este pregador, Pai, que tudo quanto ele venha falar, não seja ele a falar, mas o Senhor. Que o Senhor venha falar à tua igreja aquilo que o Senhor deseja, meu Senhor, nessa noite. Então toma, Senhor, cativa os nossos ouvidos e corações, para que saiamos daqui entendedores da tua palavra e daquilo que o Senhor quer de cada um de nós. É assim que nós te oramos nessa noite, agradecidos por tudo e também pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amados, trouxe como tema nesta noite: na obra não pode haver acepção de pessoas, mas uma fé imparcial e um amor incondicional. Quando nós lemos esse texto, nós vemos que Tiago aqui levanta um problema de ordem interna da igreja e que deve ser tratado com muito cuidado e com discernimento espiritual. O problema das diferenças entre os membros da igreja nesse texto aqui, tem mostrado o quanto é prejudicial. Não tomar partido, ou seja, não tratar os irmãos com parcialidade, deve ser a nossa opção como servos do Senhor Jesus,
visto que Romanos 6, 22, ele vai dizer que nós fomos libertados do pecado e agora feitos servos de Deus. Nós temos que tratar um ao outro como servos do Senhor. Temos que tratar cada um com imparcialidade, não atentando para o exterior, mas atentando para que, como eu, o outro também é pecador. Um pecador redimido pelo sangue de Jesus. Honrar um irmão na congregação em detrimento do outro é, no mínimo, uma atitude incoerente em relação à fé cristã, que, portanto, deve ser evitada. E aqui Tiago foi incumbido de enfatizar a ética cristã. Ele apresenta essencialmente aqui o ensino de Cristo, e no trecho que acabamos de ler, do 1 ao 13, Tiago condena essa parcialidade dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Ora, se Cristo é o Senhor de nossa vida, por que não podemos fazer acepção de pessoas? Se Cristo, Ele quem nos tomou para si, Ele quem nos tirou do lamaçal do pecado, por que eu tenho que me achar melhor do que o irmão, ou achar que um irmão é melhor do que o outro? Para responder esta pergunta, nós vamos considerar aqui 3 razões para por que isso não pode acontecer. Então, primeiro, por que não podemos, como cristãos, fazer acepção de pessoas? Primeiro, porque é incompatível com o caráter de Deus. Não bate. Acepção é a tradução de uma palavra grega que significa literalmente receber o rosto, ou ver a aparência. No Novo Testamento, ela é usada primeiramente como uma tradução literal da palavra hebraica do Antigo Testamento, que corresponde à mesma coisa, receber o rosto. É fazer um julgamento e estabelecer diferenças baseadas em considerações externas, tais como aparência física, status social ou raça. E Deus, Ele jamais agiu ou agirá dessa forma. E a própria Escritura, ela vai nos mostrar que Deus, Ele é totalmente contra a esse tipo de atitude. Romanos 2:11, ele vai dizer: porque para Deus não há excepção de pessoas. Paulo falando aos romanos. Efésios 6:9 vai dizer: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso, e está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Logo, Deus não atenta para o que seja mais rico, mais poderoso, visto que Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Colossenses 3:25 vai nos dizer assim: mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Se olharmos ainda em Atos 10:34, a palavra vai nos dizer: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Tratamos aqui de 4 versículos. A Bíblia registra aqui 4 versículos falando que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus, que é todo-poderoso, Deus que é santo, 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 não faz acepção de pessoas. Nos olha de igual modo. Amados, a discriminação vai contra o caráter de Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança.
Sempre que olharmos para o próximo, sempre que quisermos julgar ou medir o próximo, devemos lembrar que Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Logo, o próximo é a imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes nós não olhamos para o próximo como imagem e semelhança de Deus por causa dos seus pecados, mas eu vou aqui dizer, amados, que essa semelhança não foi tirada do próximo, como não foi tirada de mim. Ainda que o pecado ele tenha manchado, tenha obscurecido essa imagem e semelhança, mas essa imagem e semelhança ainda está lá. Outro ponto é que a discriminação vai contra o caráter de Deus, que oferece oportunidades iguais de salvação para todos os povos, independente de raça, cor ou posição social. Em terceiro, a discriminação vai contra o caráter de Deus, que julga de maneira imparcial as ações dos homens. Lembremos que somos pecadores. Tanto nós que aqui estamos, quanto os que estão lá fora. A única diferença é que Deus já derramou sua graça sobre nós. E o seu Espírito Santo adentrou em nossos corações e modificou os nossos corações, e nós ouvimos a palavra e nós cremos nessa palavra. E cremos que Cristo morreu por nós. Atos 10, o 34 e o 35, ele trata bem disso. Agora em Tiago, voltando aqui ao texto, Tiago, do verso 4 ao verso 7, olha o que Tiago vai dizer. Porventura, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? As indagações de Tiago aqui, amados, parecem demonstrar um certo favoritismo da parte de Deus pelos pobres. É mais fácil ter fé quando se é pobre? Aparentemente sim. Para Tiago, os ricos são perversos e os pobres são piedosos. Porém, isso pode ter sido uma situação toda peculiar às pessoas a quem ele escreve. As pessoas às quais ele está escrevendo, isso lhe foi peculiar. Porque sabemos que o pobre pode ser tão ruim, tão ganancioso e com pensamentos tão perversos quanto o rico. O pobre só não tem as mesmas oportunidades, mas ele está sujeito aos mesmos pecados, aos mesmos erros. Deus não julga o pobre por ser pobre, nem o rico por ser rico. O fato é que todos aqueles que buscam a Deus de todo o coração vão achá-lo, quer seja pobre, quer seja rico. O que Tiago vem trazer aqui é que Deus não é influenciado pela aparência. Logo, nós que professamos a nossa fé em Jesus, Senhor da glória, também não podemos ser influenciados por aparência. Mas antes, devemos buscar fazer aquilo que Deus quer que façamos. A segunda resposta àquela pergunta por que não podemos fazer acepção de pessoas é porque é incompatível com os princípios cristãos. Como cristãos, amados, não podemos aceitar as divisões sociais.
e políticas que no mundo impõem sobre nós. A fé cristã tem que acabar com as distinções que existem na sociedade. Um cristão, ele não pode olhar de uma forma para um e de outra forma para outro. Ou porque, de repente, chegasse aqui um presidente, a gente teria que colocar aqui uma cadeira estofada aqui para ele sentar. E porque chegou qualquer irmão, ou então o mais miserável aqui, teria que ficar do lado de fora. Nós não podemos fazer acepção de pessoas como cristãos, porque Cristo não fez isso. Quando olhamos para as Escrituras, Cristo foi atrás daquele pobre, do pecador, do desvalido, do que estava à beira da sociedade, aqueles que estavam marginalizados. Foi a estes para quem Cristo veio. E se nós carregamos o nome de Cristo, não podemos fazer diferente. Isso quer dizer que nós não podemos nos negar a receber um homossexual, um bandido, um embriagado. Nós não podemos. Mas antes, receber e tratar todos da mesma maneira, para mostrar que há uma diferença em ser cristão. Porque a ideia é que se eu sou um cristão, eu sou um representante de Cristo. Eu sou um pequeno Cristo. E se não fizermos isso, Cristo será julgado pelas nossas ações? A igreja será julgada pelas ações individuais nossas. A expressão ouçam, meus amados irmãos, aqui no verso 5, demonstra, no verso 5, no verso 5, demonstra uma certa severidade da parte de Tiago, mas ao mesmo tempo revela o seu cuidado pastoral para com suas ovelhas. É como se ele estivesse dizendo: favorecendo os ricos, vocês estão indo contra Deus que favorece os pobres. Todos sabiam que Deus escolhera Israel no passado, e os próprios judeus se viam como o povo escolhido de Deus, como está escrito lá em Deuteronômio 4:37, que diz: e porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência, depois deles te tirou o Egito diante de si com a sua grande força. Mas aqui Tiago aplica o termo eleição de modo específico aos pobres. O teólogo Peter Davis informa-nos que a maior parte dos membros da igreja primitiva era constituída por pobres. Como a de Jerusalém, como diz lá em 2 Coríntios 8:9, que vai dizer: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Cristo se fez homem, passou por todas as nossas necessidades, mas não pecou. E olhou para cada desvalido, para cada marginalizado de uma forma diferente, dando-lhe um valor. Tiago aqui ele aplica o ensinamento de Jesus sobre os pobres. Jesus ele selecionara os pobres como os especialmente contemplados com seu reino. Eles são favoritos aos olhos de Deus, visto que Deus os vê de modo bem diferente. Diferente da forma que a sociedade via, diferente da forma que muitas vezes nós vemos. Isto é, os pobres não são pessoas desprezíveis, mas são escolhidos para serem ricos na fé e herdeiros do reino, o contrário da perspectiva mundana.
Se o mundo exalta a aparência, se o mundo exalta as posses ou aquele que detém posses, a igreja, ela deve ser ao contrário do mundo, porque tem que mostrar aquilo que Cristo foi, tem que viver aquilo que Cristo deixou para que vivêssemos. Tem uma parte na apostila 1 que diz que Jesus, ele morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. E o viver a vida de Cristo trata-se disso. Quando olhamos nos evangelhos, está lá Cristo, batendo. Quer saber o mandamento que é maior? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Visto que, se amarmos o próximo, não faremos nenhum mal contra ele, e não intentaremos nenhum mal contra ele, se verdadeiramente o amarmos. E Cristo amou verdadeiramente a cada um que passou por ele. Teve todo um cuidado em receber, desde um endemoniado, de um leproso, até um centurião. Ele simplesmente amou, mas ele quis mostrar que aquele que era desvalido, que aquele que não tinha valor nenhum para a sociedade, aquele era valioso aos olhos de Deus. E ele libertou todos quanto ele quis. Todos aqueles que tiveram com Cristo e professaram sua fé. O que queres que eu te faça? Vá em paz, a tua fé te salvou. Salvou da sua enfermidade física, salvou da sua enfermidade espiritual, ou da morte eterna. Entretanto, amados, é importantíssimo ressaltar que a pobreza em si não é caminho para a salvação, mas apenas deixa o coração mais fértil ou mais aberto para a semente do Evangelho de Cristo, visto que lá não tem tesouros maiores. E a palavra, ao chegar naquele coração, ali será um tesouro. E receberá com bom fruto. Receberá de bom grado. E dará bons frutos. Tiago faz determinadas perguntas e afirmações, do 5 ao 7, provando que com elas que havia acepção de pessoas naquela comunidade cristã. E aí eu pergunto, e será que tem na nossa? Ou será que estamos de boa, recebendo todo mundo de igual modo? Olha as perguntas que Tiago fez naquela época e tem feito para nós hoje. Verso 6. Não são os ricos que oprimem vocês? Oprimem. Palavra usada também em Atos 10, 38, para falar dos oprimidos pelo diabo. Se a questão aqui envolve um julgamento legal, a igreja se colocou contra um indivíduo pobre e não contra todos os pobres. Menosprezo e opressão são características dos ricos de fora da igreja, com raras exceções que não deveriam acontecer entre os salvos. Não podemos fazer distinção. Verso 6 ainda ele vai perguntar, não são eles os que arrastam para os tribunais? É muito provável que alguns judeus ricos estivessem arrastando os cristãos diante dos tribunais, assim como Paulo fazia antes de sua conversão, como aconteceu lá em Atos de 1 a 3, Atos 8, de 1 a 3, que diz assim,
e também Saulo consentiu na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerravam na prisão. No caso, Paulo antes de se converter. Acontece que a palavra que nós lemos aqui de Tiago, o finalzinho, o verso 13, vai dizer que tenhamos cuidado com esse tipo de atitude. Porque se não tivermos misericórdia, na nossa vez também não haverá misericórdia, certo? Aí o que acontece com Paulo? Atos 16, do 19 ao 26, Paulo teve que suportar as mesmas aflições, as mesmas coisas que ele impusera sobre os apóstolos e sobre a igreja quando ainda era Saulo, agora está ele passando, ao ponto de ser preso com Silas por libertar uma garota de um espírito de adivinhação. Os ricos da cidade que não queriam perder o dono da escrava, da menina, para não perder dinheiro, o que foi que fez? Prende Paulo. Prende Silas. Prende os agitadores. Os ricos, amados, arrastavam os crentes pobres para os tribunais por dois motivos. Primeiro, quando o pobre necessitava de dinheiro emprestado, o rico dava com juros elevadíssimos, e quando surgia disputa na hora do pagamento, ou o pobre não tinha como restituir o empréstimo, o que é que o rico fazia? Contratava o melhor advogado. E o resultado? O pobre ficava mais pobre e o rico ficava mais rico. A segunda forma do rico arrastar o pobre para os tribunais era por acusações caluniosas, acusando os cristãos de perturbarem a tranquilidade e a ordem da comunidade. E foi o que aconteceu com Paulo e Silas aqui em Atos 16, do 19 ao 26. Eles foram acusados de perturbarem a ordem da comunidade, por fazerem o que era correto. Aí o que é que Tiago faz? Muito bem. Se vocês têm dado toda a honra aos ricos que afligem vocês, aos ricos que arrastam vocês aos tribunais, aí faz a terceira pergunta aqui no verso 7. Ora, e não são eles que difamam um bom nome que sobre vocês foi invocado? Difamar o nome invocado sobre os cristãos mostra claramente que havia perseguição religiosa contra eles. O termo invocar se refere à ocasião em que o nome de alguém é invocado sobre uma pessoa, passando a primeira a se tornar propriedade. Passando a primeira a tornar sua propriedade. O nome de Jesus havia sido invocado sobre os cristãos e eles se tornaram posse de Deus, como vimos lá em 1 Pedro 2, do 9 ao 10. Propriedades de Deus. A igreja, ela deve tomar muito cuidado para não se assemelhar àqueles que blasfemam o bom nome que sobre ela foi invocado. A Bíblia Viva traduz o versículo 7 assim: e grande parte das vezes são eles que se riem de Jesus Cristo, cujo nome honroso vocês levam. Tiago está dizendo aqui, olha, não deem honrarias a quem não deve, a quem não pode ter, aqueles que não têm um comprometimento com a obra ou com Deus.
ou que não tem comprometimento nenhum com o nome de Cristo, antes zomba dele. Tenham cuidado para não dar honrarias a esses. Antes olhem e tenham cuidado, porque afinal de contas vocês, ou nós, somos esses pobres. E mais cedo ou mais tarde, eles podem nos pegar e também nos arrastar, porque em algum ponto, ao ser professado o Evangelho, ao ser proferido o Evangelho, vai doer. E quando doer neles, pelo fato de terem poder, o que é que vão fazer? Vão nos arrastar. A terceira resposta ao porquê que não podemos ter parcialidade dentro da igreja, porque é incompatível com a natureza da igreja. Não é possível hoje pensarmos numa igreja tão somente para um grupo determinado de pessoas. A igreja não pode estar aliada a um grupo político ou social, ou pobres ou ricos, ou a determinado grupo étnico, como exortou Paulo em 1 Coríntios 1, de 10 a 11. Paulo disse lá assim, olha, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja dissensão entre vós. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, foi-me comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós. A preocupação de Paulo aqui era, olha, o testemunho da igreja para fora está feio. Os irmãos não têm se entendido um com o outro, não têm falado a mesma coisa, não têm buscado as mesmas coisas, não têm orado pelas mesmas intenções. Antes, cada um é por si. Por isso que nós não podemos fazer acepção entre ninguém, nem entre o que é rico, o que é pobre, o que chegou agora, ou o que já faz 100 anos que está na casa. O que é branco ou o que é preto, ou porque um tem cabelo ruim e outro tem cabelo liso, ou outros que nem cabelo têm. Nós não podemos fazer distinção entre pessoas pela conta bancária, ou pelo que aparentam ser. Não, a partir de hoje o Ministério do Louvor só vai subir para aquele que tem o olhinho verde, porque é bom para a imagem da igreja. Cabelinho liso. Não pode. Ou vai pregar porque é branco e o outro é preto? Não pode. Ou porque é magro demais e outro porque... A igreja não pode olhar para os irmãos dessa forma. Mas antes, o nosso olhar para com o próximo tem que ser imparcial. E devemos derramar um amor incondicional, compreender, sentir a dor do outro. Sabemos que nesse momento nós estamos distantes, mas isso não quer dizer que não amamos, que não sentimos falta. Sabemos que não podemos aglomerar, sabemos. Mas é uma alegria poder chegar aqui e ver um irmão, uma irmã. Alegria que nos dá quando vermos na rua. Mas também temos que ter alegria em ajudar aquele que está necessitando. Procurar saber, irmão, do que estás necessitando e se dispor. Sabemos que não podemos adentrar nas casas, mas podemos chegar juntos. Muitas vezes, como o pastor Sérgio estava falando aqui domingo, o irmão muitas vezes está necessitado de um pacote de feijão, de arroz, de fubá, e a gente não sabe. E também não procuramos saber. Ou de um remédio, e não procuramos saber. O irmão está precisando de ouvir uma palavra. Irmão, Deus te ama. Irmão, senti falta de você hoje, lembrei de você hoje.
Somos muito falhos. Mas que essa distância também não nos deixe esfriar. Não deixe esfriar o nosso amor, endurecer o nosso coração para com o outro. Antes, nos doarmos como brasas que não pode ser retirada do fogo, porque ao momento que aquela brasa ela é retirada do fogo, ali ela começa a esfriar e a tendência dela é apagar. Então não levem esse momento que estamos passando dessa forma, como que uma brasa tirada do fogo. Pelo contrário, estejamos todos unidos em oração, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós nesse momento, que nos dê uma oportunidade de voltar a fazer o que tem que ser feito, e que também não nos impeça de no dia a dia fazermos a obra, e principalmente amar o próximo. O que tem acontecido muito no mundo hoje é a falta do amor. Amados, a igreja, ela tem que estar de portas abertas para todas as camadas da sociedade. Foi Jesus que reforçou o ensinamento da lei de que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E essa lei se baseia no modelo de Cristo, que não fazia diferença entre ricos e pobres. Ele morreu por todos. Por todo aquele que nele creu. Romanos 5, do 5 a 8, ele vai dizer assim, olha, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda inimigos de Deus. Houve acepção de Deus para conosco? Ele nos amou. Ele nos amou. Ele não olhou para Carlos assim e disse assim, não. Ele olhou para mim e me amou. Ele olhou para você, ele amou. E para cada um de nós. E tem dado essa oportunidade de cada vez mais nós estarmos próximos a Ele. Eu costumo dizer, amados, olha, que se dentro da igreja nós não conseguimos amar o nosso irmão, façamos qualquer coisa para ir para o inferno. Porque a gente está esquecendo de que esse irmão vai estar conosco na glória. E não é por um dia, 2 dias e depois, ou terça ou quinta, não, é por uma eternidade. Já imaginou? Gabriel não vai com a minha cara. Gabriel não me suporta. Aí os dois chegam no céu e está lá, um do lado do outro, por uma eternidade. Eita glória. Não compreende isso, irmão. Esse tipo de coisa não vai. Não vai para a glória. Se nós analisarmos o que a palavra diz que o tempo que nós passamos aqui é muito pouco. Ainda que nós vivamos 100 anos, 120 anos, é muito pouco considerado a glória. A igreja tem que aproveitar esse tempo para acabar com essas besteiras e fixar os olhos para o reino. Fixar os olhos na cruz e compreender que o sacrifício de Cristo foi por mim, pecador, que nem merecia, mas Ele me amou. Foi por você. Por mais pecado que você tenha, Ele lhe amou do mesmo jeito. E derramou seu sangue ali na cruz, para lavar esse seu pecado e esse meu pecado, para que a ira de Deus fosse apagada contra nós. Então, como nós vamos poder olhar para o nosso próximo? Como é que nós olhamos para o nosso irmão sem amor, sem compaixão e querer medir ele pelo mais raso?
É incompatível. Jesus nos ensinou a amar o próximo. O mandamento mais específico citado por Tiago, amarás o próximo como a ti mesmo, é um dos prediletos de Jesus, que o citou várias vezes nos seus evangelhos. Amados, 3 princípios bíblicos devem governar nossos relacionamentos na igreja. 3. Primeiro, verso 8. Olha o que o verso 8 diz. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. O primeiro princípio é o amor ao próximo. E o amor ao próximo, ele deve ser evidenciado em obediência e submissão à palavra de Deus. Do contrário, se eu não amar o próximo, eu estou sendo desobediente desta palavra. Em várias passagens do Antigo Testamento, somos exortados a amar o Senhor Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. Este é o primeiro e o maior mandamento que Jesus nos ensinou. Mas o segundo maior mandamento é amor pelos nossos semelhantes. Temos que amar o próximo. O segundo princípio está no verso 9 até o verso 11, que diz assim: mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. E aí o segundo princípio é, violar um mandamento é desobedecer ao próprio Deus. E faz com que a pessoa se torne culpada diante dele, mediante todos os seus mandamentos. Porque se eu tropeçar num ponto da lei, eu tropeço na lei toda. É como se eu dissesse, não, todos esses me servem, mas esse aqui não. E quando Cristo ele olha e diz assim, ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, ele está dizendo que se nós amarmos o nosso próximo, nós seremos incapazes de cometer qualquer outra coisa, ou qualquer ato mal contra o próximo. Neste aspecto, é interessante observar que no cristianismo primitivo, o mandamento do amor estava intimamente ligado aos mandamentos da segunda tábua do Decálogo. Mateus 19, 18 e 19 vai dizer, disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mostrando que se eu consigo guardar todos os outros, eu amo o meu próximo. Mas se eu cometer qualquer um desses, mostra claramente que eu não tenho amor pelo meu próximo. Romanos 13, verso 8 a 10, ele vai dizer assim, olha, a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
porque o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quer cumprir toda a lei? Ame. Ame. Portanto, embora empregue uma lógica extraída do Antigo Testamento, Tiago aplica a essa situação que ele estava vivendo ali com os cristãos, de forma que isso que ele aplicou lá não ficou só na sua época, mas repercute até nos dias de hoje. A lei moral de Deus, ela é viva tem que ser viva nos nossos corações até hoje. E o que Tiago está dizendo aqui é que naquele tempo, ele disse, olha, no Antigo Testamento foi ensinado assim, pelas leis, agora no meu tempo eu quero que vocês entendam que temos que cumprir essa lei. E quando chega a nós agora, essa lei continua em vigor. Não tem emenda. Não tem. É a mesma lei. Lá não tem uma emenda dizendo que amarás ao teu próximo como a ti mesmo, a menos que a Constituição já mudou de tudo que é jeito. Mas a lei moral de Deus, ela continua a mesma. Cumprir a lei? Quer cumprir? Vamos cumprir. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. O terceiro princípio está no verso 12 a 13, que diz assim: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Amados, a justiça e o amor exigem que todas as pessoas sejam tratadas com dignidade e igualdade. Há muitos que pensam que amar é um mero sentimento prazeroso no coração. E isso não é verdade. De acordo com a palavra de Deus, ou é a pessoa quem devemos amar sem demonstrar nenhuma parcialidade. Todos merecem o nosso amor e respeito de igual modo. Desde o visitante ao pastor. Desde o meu vizinho àquele que chega na minha porta pedindo. Essa é a amplitude. Tiago defende o ensino bíblico que a pessoa que guarda todas as leis de Deus, mas quebra um único princípio, se torna culpada de todos os outros princípios. Para o teólogo Peter Davis, a razão que alicerça este ensino é o altruísmo, ou seja, uma verdade intrínseca, uma verdade que é absoluta. Isso não significa que as más consequências são sempre as mesmas. Não importando que mandamento a pessoa quebra, mas significa que quando alguém quebra o mandamento, demonstra uma atitude básica contra o outorgador. E quem é o outorgador da lei? Ou o outorgador da lei que caracteriza a tal pessoa como transgressor? É o próprio Deus quem outorgou a lei. À luz do ensino de Tiago, nós podemos concluir que a acepção de pessoas é um pecado contra o mandamento do amor.
E que este mandamento é que deve governar aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele amou a todos nós. E Deus continua nos amando, ao ponto de mandar o seu Espírito a cada coração e transformar aquele coração duro, transformar aquela vida, para que receba o Evangelho, para que o Espírito Santo more naquela pessoa, para que de inimigo torne-se agora filho, família dele.